Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Geralmente, as nossas situações exteriores são resolvidas quando interiormente resolvemos as questões que nos angustiam, que nos levam a conflitos, que nos tiram o chão, que nos fazem ficar confusos, porque o nosso mundo interior, ele determinará o que estará do lado de fora. Quando nós vemos aquela passagem de Jesus com a mulher samaritana naquele poço, ele foi tomar água, e ela, as mulheres não poderiam falar com os homens, muito menos o povo samaritano, poderia estar ali falando, se relacionando daquele jeito. E Jesus, delicadamente, sabiamente, ele chamou aquela mulher para a realidade. Quantos maridos ela já tinha tido, e ela ficou assim surpresa de saber de alguém que sabia dela, que entendia, que se dava conta daquele caos interior dela, daqueles fracassos, mas não a recriminando, mas levando ela a uma reflexão. Ela era uma pessoa que tinha as regras da religiosidade daquela época ali bem claras para ela, e foi o que ela falou com Jesus, o diálogo dela, e é nessa base. Por fim, ela falou, mas onde que a gente vai adorar? Onde que a gente deve adorar? E Jesus ali sai quebrando, essas regras, esses protocolos externos, principalmente ali da discriminação, da divisão, da competição, da falta de amor. E ela se surpreende, se sente liberta, se sente desamarrada daquelas coisas. E ela não foi discriminada, ela não foi julgada. Ele falou que era verdadeiro. Isso levou ela a ficar surpresa porque tinha alguém que sabia do histórico dela, mas não para apedrejá-la, E de uma forma muito especial, ela foi tocada, ali pela presença do Deus vivo, que tudo faz novo, que traz esperança, que não discrimina, que abraça, que conhece as nossas histórias e ainda assim não está ali para nos julgar. E sendo ele Deus, ele não julgou. Ele demonstrou amor. E aquela mulher se sentiu amada, se sentiu aceita, se sentiu renovada. E quantos de nós que se aproximam de Jesus, que buscam em oração, às vezes nem no quarto, que às vezes a pessoa está tão agitada e ela está ali com os pensamentos, ela está na cozinha, as mulheres, fazendo comida, fazendo alguma tarefa, e começa aquela discussão interior, aquele debate que nós fazemos com as nossas próprias mentes, de não entendermos muitas coisas, de querermos entender o que é certo fazer, de querermos descobrir o que de errado nós estamos fazendo, quando nós perdemos a nossa paz, quando as coisas não vão bem. E muitas vezes a primeira coisa que nos vem é a culpa. A gente faz essa pergunta, mas o que eu fiz de errado? Onde que eu não acertei para que as coisas não estejam dando certo, para que minha vida esteja assim? Aí vem Jesus a nos dizer, que ele nos dá a paz. Ele nos dá a paz que transcende a compreensão humana. A paz que vai além de todos esses conflitos, todas essas dores, de todas essas dúvidas, porque ele tem essa paz. Ele tem os segredos que estão na palavra dele, para nos dizer, aonde que está o reino dos céus, como vamos alcançar essa paz, o que é verdadeiramente que tem valor nessa vida, o que é que nós estamos buscando, que realmente é valoroso, que realmente vale correr atrás. E uma das coisas, entre muitas coisas que nós aprendemos com Jesus, nós não temos o controle, sabe? Nós não temos o controle sobre muitas coisas. Nós nos empolgamos, nós nos entusiasmamos, nós abraçamos determinadas causas, nós achamos que nós podemos, queremos interferir. Muitas vezes onde nós não somos chamados, é o nosso coração que nos impulsiona a achar que é na nossa força, que é a nossa vontade, a nossa sugestão, às vezes,
é a mais certeira, aquilo vai trazer alegria para as pessoas. E não é. Não é. Ele fala: aquietai-vos, lá no Salmo 46:10, e sabei que eu sou o Senhor. Aquiete-se. Venha se relacionar comigo, venha falar comigo, venha estar em oração, venha estar em retirada, venha ler minha palavra, sabe? Passa tempo comigo, sai do tumulto e se recolha comigo num tempo de busca, sabe? De estar realmente com o Espírito Santo, no silêncio, na solidão, entre aspas, né? Porque a gente estando com Jesus, a gente não está só. A gente está ali passando tempo com Ele, buscando nele essa paz, essa essência que nós acabamos perdendo porque direcionamos a maior energia, o maior gasto de energia das nossas vidas do lado de fora, correndo atrás de coisas que vão perecer, vão ficar, né? E é tão certo que ninguém sabe a hora que vai partir, a hora que vai deixar tudo. Para muitos é de repente. É como num piscar de olhos. E nós vamos nos apegando, nós vamos gastando o nosso tempo, achando que a gente tem todo o tempo do mundo, sendo que nós não sabemos quanto tempo que nós temos. E olhamos à nossa volta, né? Vemos tanto sofrimento, né? Tanta coisa, coisas inexplicáveis, coisas que, ao nosso ver, se nós não tivermos uma leitura bíblica, se nós não observarmos o que a Bíblia nos diz, a nossa cabeça não dá conta de tantas coisas, tanta dor, tanta busca, né? E qual é a busca certa? Qual é a busca certa? É a busca que vai nos levar a essa paz, a essa harmonia, mas tudo do lado de dentro. Que a primeira harmonia, o primeiro equilíbrio é do lado de dentro, não é do lado de fora. Mas nós invertemos. Nós começamos a perder a nossa paz, perder a nossa saúde, perder o nosso tempo, as nossas finanças, preocupados com o lado de fora, com o lado de fora, do lado de fora, do lado de fora. Porque o lado de dentro é abstrato, não é palpável. Precisamos ter calma, ter serenidade para podermos compreender essa coisa. Quando a Bíblia nos fala, né? A vida espiritual, ela não é comida, ela não é bebida, ela não é essa conquista material. Apesar da conquista, porque nós temos um corpo físico, nós temos necessidades, sim, não vamos negar essas coisas, não é 8 ou 80, mas são as prioridades. E como elencar essas prioridades? Como aquietar nosso sistema aqui, programado, sabe? Desde pequenininhos, né? Somos educados a estudar, a ter uma carreira, tantas coisas. Então, amados, que a nossa reflexão seja essa. Lembremos da mulher samaritana, que em meio aos seus conflitos, aos seus desacertos, não para ser julgada, sabemos por que ela estava naquela quantidade de maridos. Uma dor interior leva as pessoas a uma busca, para uma completude interior. E é aquela coisa, buscar do lado de fora o que tem que se achar do lado de dentro. Quantos de nós, procurando o amor, que é da natureza humana, querer ser amado, querer ter uma família, buscamos nos lugares errados. Porque o lugar acertado, inerrante de se encontrar amor é do lado de dentro. Não é em nós mesmos, mas em nós, quando temos dentro de nós essa certeza de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós estamos indo. Estar em relacionamento, em comunhão, em intimidade, em relacionamento diário com esse Deus, buscando conhecer a vontade dele, o que é a graça dele, o plano de vida. Ninguém está aqui por um acaso. Daí lá de fora, a gente vai encontrar as respostas. Há um som aqui no fundo. Para aquilo que nada do lado de fora vai substituir. Mas quando o encontro, ele acontece lá de dentro, lá de fora é acréscimo.
O que já foi prioridade lá de dentro, o que já encheu lá de fora, como se a gente colocasse uma roupa, um vestido, ou os homens uma roupa. E agora eu vou colocar as bijuterias, vou colocar os adereços. A primeira coisa é o reino dos céus. Amém? Que assim seja. Reflitamos. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, mais desse dia, na manhã deste dia, nós queremos entregar as nossas vidas, convocar, Deus, a Tua presença, que já está em nós, mas que consigamos dar espaço para recebê-la, para valorizá-la, para comungar contigo daquilo que é sublime, daquilo que é profundo. Tem alguém tirando as minhas roupas de dentro do guarda-roupa, papai, só tá vendo. No meio da oração, interrompe-se. Mas quando é o anjo que interrompe, tudo é válido. Nos ajude, ó Deus, a esse encontro, a esse amor, a essa verdade que supera todas as outras. Nos ajude. Por nós mesmos nós não conseguimos ter esse encontro. Não temos forças em nós. A nossa alma grita, as nossas dores, os nossos desejos, os nossos desacertos, papai, nos fazem nos perder de Ti, que é tão puro, tão simples, tão amável. Mas o Senhor é capaz de nos reconduzir a isso. Nos ajude a esse encontro que é tão indispensável, que é tudo de melhor que nós temos. Em nome de Jesus. Compartilhe com muitos. Deixe seu like. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.